Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na ETV Campos Gerais, a TV educativa de Ponta Grossa. O tema de hoje, o projeto Escola Sem Partido. Comigo no estúdio da ETV está o professor Luiz Serri, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Educação. Professor, bem-vindo. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Agradeço novamente sua presença e muito obrigado a você que está nos acompanhando em casa. Por favor, assista ao programa. É importante que você se mantenha atualizado sobre o que estão tentando fazer com a educação brasileira em Brasília e nas assembleias estaduais em todo o país. Voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. Este é o segundo bloco e o tema de hoje é o projeto Escola Sem Partido. Comigo no estúdio, o doutor em Educação, Luiz Serri, que é professor de História do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, eu gostaria que nós pudéssemos contextualizar. Eu já tratei desse assunto aqui no programa Lente Aberta, em 2015, mas o projeto continua avançando e continua preocupando muitos profissionais ligados à área de educação. O senhor tem doutorado na área. Eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese do que é o projeto Escola Sem Partido, para que a gente possa debater os desdobramentos dele no cotidiano. Bom, eu vou tentar fazer uma síntese sem partido. Quer dizer, eu tenho uma opinião sobre o projeto, como vai ficar óbvio ao longo do programa, mas eu vou tentar descrever de forma a mais objetiva possível o que é esse projeto. O projeto Escola Sem Partido ele nasce basicamente da experiência de alguns pais, mais especificamente um pai, o Miguel Najib, que é advogado e é procurador no estado de São Paulo, quando ele tem uma situação em que na escola um professor de história faz determinada afirmação e aí, né, o filho ou filha dela, não sei, dele chega para ele e vai reportar essa situação e ele se dirige à escola reclamando de que o professor estaria fazendo um processo de doutrinação ideológica e a escola recusa, o professor recusa, os alunos fazem uma manifestação a favor do professor e a partir dessa experiência, então, o Najib organiza outras pessoas para criar um movimento para que se evite o que eles chamam de doutrinação ideológica nas escolas. O movimento surge na primeira década, né, desse século, nos anos 2000, se não me engano, 2004, e ele vai, né, fazendo as suas intervenções, as suas propostas, etc. E ele vai ganhar muito espaço a partir de 2013, 2014, 2015, que se a gente for olhar um pouco o contexto, é exatamente o processo de radicalização e de polarização da política nacional. Ou seja, nós passamos por uma situação de uma convivência democrática razoavelmente saudável para uma situação de confronto aberto, né? A gente quase que, se a gente olha o jornalismo com atenção, né, com boa parte da grande mídia, nós percebemos ali uma situação que parece que há uma guerra, né, entre posições diferentes e não necessariamente um debate democrático. Nesse contexto de polarização é que o movimento vai ganhar mais destaque, vai ganhar mais espaço. Em 2015, nós temos todo um debate sobre o Plano Nacional de Educação, que envolve a discussão de gênero, né? Tratar a questão de gênero nas escolas. E aí o movimento católico conservador, o movimento evangélico fundamentalista se mobilizam para ir a todas as câmaras municipais, assembleias legislativas, etc., para tentar, e para conseguir, na maior parte dos casos, evitar que a palavra gênero, a discussão de gênero, a consideração dessas especificidades sexuais seja incluída nos planos de educação.
Então, em 2015, o que nós temos dentro desse contexto de radicalização política é uma aliança entre esse movimento que nós podemos definir como movimento conservador, o Escola Sem Partido, e um grupo de pessoas que tem uma perspectiva religiosa mais conservadora. Então a gente tem uma aliança aí, estratégica, e aí o que a gente está vendo hoje nas assembleias, nos municípios, né, no próprio espaço do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, são deputados principalmente das bancadas religiosas, da bancada evangélica principalmente, que vêm fazendo propostas de escola sem partido, preocupados com o que eles estão chamando de doutrinação ideológica, doutrinação moral, doutrinação de gênero nas escolas, e eles querem criar uma lei para evitar isso. Essa lei varia bastante, ela vai desde uma... Porque, enfim, tem vamos dizer assim, um modelo central que é disponibilizado no site desse movimento, e aí cada deputado, né, cada senador, cada pessoa que está interessada nesse assunto, ela pega aquela lei, faz uma justificativa e modifica algumas coisas. Então ela vai desde de uma coisa muito simples, que é a obrigatoriedade de você colocar um cartaz nas escolas, advertindo que o professor não pode fazer uma série de coisas, até projeto de um deputado do Rio Grande do Norte, o Rogério Marinho, né, que é do PSDB, que ele propõe a tipificação de um crime de assédio ideológico e aí prisão para professor que cometer esse crime. Então nós vamos desde do cartaz até a prisão e multa dos professores. É isso que está colocado, né, nessa grande variedade de projetos, escola livre, escola sem partido e assim por diante. Bem, logicamente que toda essa preocupação é com os movimentos de esquerda. Eles não estão preocupados aqui com o assédio moral das filosofias de direita, é isso? É interessante a gente perceber que o movimento ele precisa apresentar-se como um movimento que é apartidário, que não tem posição, que é absolutamente neutro e que quer exigir a neutralidade. Agora, quando a gente olha o site da Escola Sem Partido, a gente percebe que todas as críticas de que alguém rompeu a neutralidade são críticas contra afirmações à esquerda. A gente também percebe que o próprio Najib, que é o fundador do movimento, ele é vinculado a um grande instituto, que os americanos chamam de think tank, quer dizer, um instituto de pensamento, de formulação de ideias, de política, de propaganda, etc., que é o Instituto Millennium, que é um instituto claramente de vertente liberal. E todos os debates, os questionamentos, etc., são contra a esquerda e são principalmente contra o Partido dos Trabalhadores. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que o movimento Escola Sem Partido tem um partido. E esse partido não é o partido, como, né, você pode dizer na propaganda, o Partido do Brasil, ou o Partido da Neutralidade, ou o Partido da Educação. Não, é um partido bem específico. É um recorte da nossa franja, vamos dizer assim, é uma franja da nossa política, está vinculado, né, a movimentos de direita, a movimentos que são conservadores, está vinculado a movimentos fundamentalistas e que tem uma determinada visão de mundo, que é legítima, né, que a gente tem que respeitar, como em qualquer democracia. Agora, o que é mais grave é o movimento fingir que ele não tem partido. O fato é que ele tem um partido, né, e ele está preocupado, a gente percebe assim, que ele está preocupado com a destruição, né, ou com o enfraquecimento de um outro partido, utilizando uma lei que vai interferir nas escolas. Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Não dá para ser ingênuo de achar que em alguma situação do debate filosófico, político, acadêmico, educativo, alguém possa ser neutro, alguém esteja a favor, né, da neutralidade ou de grandes objetivos universais gerais, o interesse nacional, esse tipo de coisa. Todas as opiniões, elas são históricas, elas têm quem dê essa opinião, né? E, portanto, essa pessoa está vinculada a uma história, está vinculada a uma trajetória, está vinculada a uma posição. Quer dizer, todos nós estamos no mundo e, ao estar no mundo, nós temos posicionamento. E aí, me parece que o que falta muito, né, em termos de honestidade intelectual ao movimento é assumir. Nós somos um movimento de direita, né, um movimento que vai desde o fundamentalismo religioso cristão até o liberalismo, seja o liberalismo mais radical ou um liberalismo que faz mais concessões ao centro, alguma coisa assim, mas nós estamos vinculados nessa esfera, nós queremos discutir alguma coisa. E não é isso que faz. Então,
a princípio, parece muito lógico, né? Todos nós queremos uma escola sem partido. Na verdade, eu diria até mais, eu gostaria também de uma igreja sem partido, que as igrejas não pudessem ter, né, a utilização do espaço da igreja, da crença dos fiéis para fazer a divulgação e a promoção de um político X ou Y. Mas a ideia parece muito boa, né? Mas ela parece muito boa porque ela passa a impressão de que nós temos um debate entre quem quer doutrinar ideologicamente e quem não quer doutrinar ideologicamente. Quando, na verdade, nós temos um debate entre várias posições políticas diferentes na qual ninguém é neutro. O processo de assédio intelectual, como definiu esse deputado federal do Rio Grande do Norte, que seria, se o projeto fosse aprovado, considerado crime, ou seja, os professores que literalmente ensinassem suas disciplinas em sala de aula, passariam por períodos da história que têm, obviamente, picos favoráveis à esquerda. Dentro desse conceito, o que eu gostaria de saber é o seguinte: nós temos como saber o que seria assédio, como é que se diz? Assédio ideológico. Assédio ideológico. Nós teríamos como definir como que ele definiu no projeto de lei o assédio ideológico. Pois é, essa que é a grande dificuldade que a gente tem com esse tipo de projeto, né? Diz assim, assédio ideológico é toda prática que condicione o aluno a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou qualquer tipo de constrangimento causado por outrem ao aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente. Parece confuso e, na verdade, é confuso mesmo, porque uma prática que condicione o aluno a adotar determinado posicionamento político. Por exemplo, eu vou ensinar para ele a Constituição Federal e vou dizer, olha, nós somos um país democrático. Isso é uma doutrina. Existe outras doutrinas que já foram vigentes em outras situações, em outras constituições, que dizem, não, o Brasil não é um país democrático, o Brasil é um país da ordem, né, da repressão, e esse tipo de coisa. Então, naquela época se ensinava aquilo. Hoje, nós ensinamos uma doutrina que é a democracia. A tolerância religiosa, né, ela é uma doutrina. O contrário de tolerância religiosa é a minha religião está certa e há religiões que são religiões do demônio que têm que ser suprimidas. Então, na verdade, formar o aluno de acordo com o que estabelece a nossa sociedade, está cristalizado, consignado na Constituição Federal, não deixa de ter um aspecto de doutrinação. Doutrinação, se a gente for lá no dicionário, é quando eu ensino ideias, valores, informações, teorias, e vinculo tudo isso, né, a uma prática que eu recomendo para as pessoas. Isso é doutrinação. Né? Então, doutrinação não é necessariamente alguma coisa negativa. Né? A doutrinação ela está na base vamos dizer assim, do processo de reprodução da própria sociedade. Quer dizer, se nós nos definimos como uma sociedade democrática, tolerante em termos religiosos, uma sociedade na qual a última palavra sobre alguma coisa é estabelecida por critérios técnicos e científicos. Todas essas coisas são doutrinas. Então, essas coisas precisam ser passadas. Só que quando a gente fala doutrinação ideológica, é outro termo que parece um bicho-papão. Né? E a gente fala, não, isso eu não quero de forma alguma, mas doutrinar os alunos para a democracia é uma forma de doutrinação ideológica. O grande problema talvez seja a palavra ideologia. Ideologia é mais complicado do que doutrinação. A doutrinação, como eu falei, é essa vinculação. Num conjunto de conhecimentos é uma prática que eu recomendo. Então eu posso ter boas e más doutrinações. Por exemplo, o Estado nazista doutrinava para a ideia de que a gente não deve proteger os fracos. Os fracos atrapalham o país. Nós temos que nos livrar dos fracos e só os fortes têm que ir para frente. Isso é uma doutrina. Né? Também tem a doutrina contrária, que nós devemos proteger os mais fracos. É essa doutrina que tem vigência no Brasil hoje. E é necessário que ela seja ensinada, da nossa opinião. Talvez, né, se a gente passar um dia, Deus o livre, para uma situação em que a gente vá para um Estado autoritário como o Estado nazista, aí vão ensinar outra doutrina. Né, e talvez nós nos vejamos na obrigação de combater. Mas o grande problema talvez seja a ideologia. Várias pessoas que defendem a escola sem partido vão dizer assim que ideologia, né, é o que é errado e o meu pensamento é aquilo que está certo.
Tem um grande pesquisador inglês, o Terry Eagleton, que ele tem um livro que se chama simplesmente Ideologia. E aí ele vai destacar os vários conceitos. Já no prefácio ele fala assim, eu fui pesquisar e encontrei 200 conceitos de ideologia. Né? O conceito mais comum, né, existem vários conceitos, mas o que eu acho que é o conceito mais comumente usado no debate político é ideologia é o que pensa o meu oponente. Eu estou com a verdade. O meu oponente é ideológico. Na verdade, quando a gente vai pensar a ideologia dentro de um contexto abalizado pela sociologia, né, todo pensamento é ideológico. Quando a gente para pensar, até a própria ciência, muitas vezes, acaba sendo ideológica. Né? Várias vezes a ciência, que a gente acha que é um conhecimento técnico, objetivo, ela acabou sendo ideológica. Então, a melhor forma da gente fugir do domínio das ideologias, quer dizer, vamos dizer assim, do confronto de ideias diferentes, a melhor forma seria a gente assumir. Todo mundo tem ideologia. Né? Com o que nós podemos concordar? Todas as coisas que a gente diverge, quais as coisas que nós podemos concordar? Bom, então a gente vai de forma arbitrária dizer que isso não é ideológico. Isso é o nosso consenso. Ainda assim ele vai ser ideológico, porque daqui a 100 anos alguém pode falar, mas meu Deus do céu, que coisa absurda esse consenso que eles tinham, que eles diziam que não era ideologia. Né? Nós não temos como fugir do mundo das ideologias, porque nós representamos o mundo através de ideias. Então, toda afirmação que eu faço, até certo ponto, ela é ideológica. Eu sempre fui muito simplista em relação a ideologias. Eu sempre fui pela etimologia da palavra, ou seja, logos, estudo, ideia, então o estudo das ideias. Né? Na minha cabeça isso era muito fácil de ser compreendido. Né? Um conjunto de ideias que define o seu norte de vida, sua filosofia de vida. Na minha cabeça isso sempre esteve muito claro. E existe uma ideologia de direita e uma ideologia de esquerda. O que o senhor alega até agora é que esses componentes da direita negam a própria existência da direita. Negam o liberalismo, negam o fundamentalismo, como se eles estivessem, literalmente, na rocha sólida da razão. Exatamente. E isso é o que realmente preocupa boa parte da sociedade e pega muita gente desprevenida. Eu vi muita gente inteligente dentro do Facebook defendendo o projeto Escola Sem Partido, porque aparentemente ele parece uma boa ideia. Aí, quando você vai verificando o que pode acontecer após a aprovação da lei, como essa ideia cretina do deputado federal... Rogério Marinho. Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte. Né? De literalmente tipificar como crime assédio ideológico, isso é um completo absurdo, né? Tipificar como crime, ou seja, prender professores. Então, quando você chega a esse extremo, é porque a sociedade precisa botar o pé no freio e refletir sobre o assunto em questão. Mas nós tivemos um crescimento da intolerância nesses últimos 3 anos, principalmente depois que a Operação Lava Jato começou, e deve continuar, né, fazendo com que as pessoas envolvidas em processos de corrupção, já se chegou à conclusão que estão em todos os partidos, né, não apenas em um, mas algumas pessoas ainda fazem questão de atrelar isso à esquerda, como se a esquerda fosse mais corrupta do que a direita, né? Mas vem, nos últimos 3 anos, se intensificando. E, realmente, com esse debate da questão de gênero, piorou. Esse conceito, essa mistura de homofobia com a repulsa ao quadro econômico atual, causado, sim, pela incapacidade de governar de uma única pessoa, porque ela não é capaz de diálogo, Dilma Rousseff, tanto que o próprio partido dela, logo no começo de 2015, virou as costas para ela. Depois, lógico, a situação se reverteu, mas, enfim, essa é uma outra história. Isso não pode ser atrelado a uma mudança tão radical, mas vem sendo atrelado. O senhor acredita que esse tipo de iniciativa, e a minha explanação foi longa para chegar aqui, tem, com base nesse quadro atual, substrato dentro do Congresso Nacional para ser aprovado? Eu acho que os tempos que nós estamos vivendo, eles são tempos temerários,
desculpe, sem qualquer trocadilho com o presidente interino, mas esses são tempos temerários porque tudo parece possível. Parece possível acontecer tudo no nosso país, porque nós vivemos um momento em que o ódio está, né, substituindo o raciocínio. Então, em vez de a gente fazer um arrazoado para pensar sobre aquilo, com a cabeça fria, etc., me parece que o que está acontecendo é que nós estamos, como sociedade, numa doença de destruir tudo, né, tomar atitudes radicais, não parar para pensar nas consequências, esse tipo de coisa. Então eu imagino que, né, da mesma forma que a Câmara dos Deputados ela afastou a presidente, né, numa situação de indicação de um crime que é duvidoso, ou seja, há uma dúvida razoável sobre vamos dizer assim, a legalidade ou não daquilo que se alega contra o presidente. Então, nesse contexto de dúvida, né, o ideal seria, vamos refletir, vamos pensar, vamos nos analisar e etc. Mas parece que o julgamento já está feito antes, né? Isso que está acontecendo. Os julgamentos, eles acontecem antes da reflexão. Ou seja, como eu tenho a posição A ou a posição B, ela me vincula a um determinado julgamento que é independente dos argumentos, independente dos fatos e assim por diante. Então, eu acho que assim, nós estamos o pensamento de direita, né, o pensamento conservador, o pensamento reacionário, eles estão na crista da onda hoje. Então, me parece que acabaria sendo possível, sim, no Congresso Nacional, se aprovar uma lei como essa. E depois é que a gente ia ver os problemas que essa lei vai causar. Eu fico imaginando o seguinte, como é que foi que a gente saiu de um quadro em que há 3 anos atrás nós estávamos discutindo qual que deve ser a porcentagem dos gastos dos governos, né, das 3 esferas, com educação? Né? É 7%, é 9%, é 10% do PIB. Quanto nós temos que gastar com educação? Quanto que o Brasil precisa para a educação avançar? Quais são os problemas principais da educação hoje? É analfabetismo? É a qualidade do ensino? Quais são os fatores mais importantes para a gente discutir? E em 3 anos a gente está discutindo uma coisa que me parece, do ponto de vista de um estudioso da educação, né, de um professor, até esse momento, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UEPG, né, olhando os trabalhos que fazem os colegas que são especialistas em política educacional, que o aspecto que é levantado pelo movimento Escola Sem Partido é absolutamente irrelevante diante das grandes tarefas nacionais que nós temos em função da educação. Né, a discussão sobre sobre, por exemplo, o currículo básico para o país, sim ou não, e como ele deve ser, é muito mais importante, e ela está soterrada. Isso mostra, né, vamos dizer assim, a intransparência, o irracionalismo que está dominando a agenda. A nossa agenda deveria se preocupar primeiro com o que nós temos, né, de currículo comum. Quanto dinheiro a gente vai colocar na educação? Quais são os problemas na formação dos professores? Qual que é o impacto da indisciplina na qualidade da educação? Me parece que essas questões são questões relevantes para a educação. Mas a Câmara dos Deputados, como o resto da sociedade brasileira, está mais preocupada em discutir o que eu avalio que é um espantalho, que é a doutrinação ideológica nas escolas, que a gente pode avançar, né, para uma série de reflexões que permitem que a gente refute, né, que essa doutrinação seja um problema grave. Não estou dizendo que ela não existe, eu acho que ela pode existir, né, porque podem existir maus profissionais, mas essa não é a grande questão. Então eu imagino que, sim, diante desse quadro, seria sim possível que o Congresso votasse a favor dessa lei e depois, na próxima legislatura, quando começassem os primeiros grandes problemas, a gente ia ter que revisar. Eu fico imaginando, Ney, como ia ser televisionada a prisão do primeiro professor. E qual o impacto que isso ia ter sobre as novas gerações quanto ao interesse dos jovens em serem professores. Isso eu acho que é um problema complicado. Quem quer ser professor hoje diante das condições de trabalho que o professor tem? Eu trabalho no curso de formação de professores, ainda tenho muitos jovens idealistas, valorosos, de direita, de esquerda, de centro, apartidários, que acreditam na educação e querem participar da educação. Só que eles são um grupo cada vez menor. Nós temos uma evasão grande, nós temos uma diminuição de interesse em fazer curso de licenciatura no Brasil.
né? E quando prenderem, né, se eventualmente vier a ser aprovada essa lei, e quando prenderem o primeiro professor, qual é o impacto que isso vai ter nas próximas gerações? Eu quero isso, quer dizer, eu quero participar dessa profissão em que eu posso ser preso, né, porque eu disse uma vírgula errada. Eu quero isso para mim. Eu tenho a impressão que a gente vai ter uma piora ainda maior na formação dos professores, no sentido de que cada vez menos gente vai se interessar por vir fazer essa carreira. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes. Fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, o projeto Escola Sem Partido. Comigo no estúdio, o professor Luiz Serri, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Educação. Professor, nós falamos sobre o projeto, falamos que aparentemente ele parece uma boa ideia, mas que ele está vinculado ao fundamentalismo religioso e está vinculado ao pensamento liberal, nem o neoliberal, ao liberalismo clássico. E isso, é lógico, demonstra que ele tem uma ideologia por trás e tem um partido por trás. Não há problema nenhum desde que isso seja assumido publicamente e não de maneira velada, como vem sendo feito hoje. Tivemos, em decorrência de fatos recentes históricos, que mancharam a reputação de muitos integrantes de partidos de esquerda, uma visão negativa da sociedade em relação aos partidos de esquerda. O que fez com que essas pessoas se aproveitassem do atual momento. Também, no Plano Nacional de Educação, a questão de gênero foi discutida e um sentimento homofóbico muito forte brotou dentro dos fundamentalistas cristãos, fazendo com que eles se manifestassem contra qualquer iniciativa desse gênero, ou seja, que passe a tratar o outro como igual, ou seja, com os mesmos direitos e deveres, e dizendo que a escola tinha, e o plano tinha, o objetivo de transformar os filhos de hétero em homossexuais como se isso fosse possível. A ciência já comprovou que não é possível. Mas, enfim, essa é uma outra história. E aqui vem uma pergunta que, sinceramente, muitas pessoas devem estar fazendo, quem acompanhou o bloco anterior. Eu sou professor de História, vou me colocar no seu lugar, e estou falando sobre o século XIX. E falo sobre marxismo. E conto quem foi Marx e o que ele fez. Falo da vida pessoal dele, que ele teve vários filhos, 3 morreram de fome, teve uma amante, posso falar da vida pessoal dele. Mas falo de toda a obra que ele produziu e de como isso impactou o mundo. Falo de Engels, falo de como Engels foi vital no auxílio ao pensamento de Marx, e literalmente no auxílio à figura de Karl Marx. Falo de Proudhon, falo de outros filósofos do século XIX e também do século XX. E na medida que eu vou falando sobre isso, alguém diz que eu estou fazendo propaganda da esquerda. Porque o século XIX, na filosofia, foi marcado pelos grandes pensadores de esquerda. Ou seja, os professores, principalmente os professores de história, estão com receio de que esse projeto acabe causando uma mudança profunda dentro dos conteúdos dos livros de história, como se o século XIX não tivesse existido? É muito interessante a gente pensar o que está acontecendo hoje em função do que aconteceu há 30 anos atrás. Eu lembro que quando eu comecei a me dedicar, né, às ciências humanas, como você falou, eu sou formado em História, e sempre me preocupei muito com a educação, tanto que fiz mestrado e doutorado na área da educação. A esquerda criticava a doutrinação ideológica que era feita nos livros didáticos e acabava favorecendo uma determinada visão de mundo, daquela família nuclear, monoparental e assim por diante, né? E criticava, né, a naturalização da exploração e etc. Só que aqueles movimentos, né, até porque aconteceram dentro da universidade, com aspecto de análise, de estudo, eles nunca chegaram a propor uma escola sem partido de direita. Porque, na verdade, todo o livro didático, a educação da ditadura militar, ela estava à direita.
A minha tese de doutorado foi sobre isso, foi sobre educação na ditadura militar. E era uma educação que favorecia os postulados do liberalismo, do autoritarismo, da direita. Na verdade, a ditadura militar ela é muita coisa, ela não é uma coisa só ideologicamente. Mas esses valores, a doutrina de segurança nacional, eles eram os que estavam sendo colocados nos livros didáticos, nas salas de aula, nas manifestações cívicas. Tudo isso tinha um aspecto. Agora, é interessante a gente notar, você perguntava no bloco anterior, eu acho que até nem respondi direito. Quem tem uma determinada posição que é dominante na sociedade, acaba imaginando que ideológicos são os outros. De fato, a gente pode até pensar um exemplo muito simples. Numa sociedade branca, majoritariamente branca, as pessoas que não são brancas, elas são chamadas de pessoas de cor. E isso é engraçado porque se a pessoa é branca, na verdade ela não chega a ser branca, ela tem um tom mais rosado, mais amarelado, etc. Mas é como se ela dissesse, eu não tenho cor. Eu sou o grau zero da cor. E quem tem cor é o outro. Um raciocínio muito parecido se dá com o pensamento quanto às questões morais, questões políticas, ideológicas, etc. Geralmente, o que nós fazemos é pensar que a nossa posição, quando a gente não pensa muito sobre isso, quando a gente vai naturalmente, sem muita reflexão, a nossa tendência é achar que a nossa posição ela não é ideológica, ela é uma posição natural. Os outros são ideológicos, então o raciocínio é mais ou menos o mesmo. E aí, os defensores da escola sem partido, até certo ponto, talvez haja alguma ingenuidade deles imaginarem que eles não têm ideologia e que os outros têm. Mas eu acho que, como eu tenho muita gente inteligente, muita gente estudada ali, e eu acho que não é só isso. Então a gente tem, por exemplo, doutores em educação, um doutor em educação da Universidade Nacional de Brasília a favor do movimento. A gente tem o próprio fundador do movimento que é formado em direito, é procurador, quer dizer, estão em profissões que exigem um processo de reflexão mais amplo. Então aí eu fico pensando se é ingenuidade ou se é o oportunismo de você continuar dizendo que você não tem ideologia, que você é neutro e que você quer combater a ideologia. Na verdade, isso eles têm que manter, eles não podem falar o contrário disso, porque o momento que eles assumissem, olha, nós somos ideológicos, nós temos um partido, sendo que nós temos uma posição política, nós somos ideológicos, no momento que se assume essa verdade, quer dizer, que eles são ideológicos, o movimento acaba. Porque como é que alguém que tem ideologia está lutando contra, esperando que a escola não seja ideológica? Então, acho que assim, a grande dificuldade que nós temos aí é essa, é as pessoas imaginarem que o movimento não tem posição. Sim, o movimento tem uma posição e só pode existir, só pode continuar convencendo pessoas na medida que essas pessoas não reflitam sobre o fato de que todos têm uma determinada posição ideológica. Agora, o que é mais complicado, voltando a esse caso do professor de história que vai ensinar sobre Karl Marx, olha, a gente não precisa pensar em termos hipotéticos. Nós tivemos um caso concreto em Curitiba, em que o meu professor de história, não lembro se era história ou sociologia, na verdade, agora, mas a professora foi ensinar sobre Karl Marx. Se você ensina, você fala, olha, Karl Marx pensava isso, aquilo, o capitalismo, a exploração, a burguesia, os temas centrais do pensamento do Marx. Como eu vou fazer também o pensamento do Adam Smith, o pensamento de qualquer filósofo, qualquer economista que seja importante e relevante para a gente entender, no caso, o século XIX. Aí eu vou avaliar. Ao avaliar, a professora fez uma proposta criativa. Quer dizer, eu calculo que ela tenha trabalhado com vários pensadores e ela pediu para que cada grupo de alunos fizesse a paródia de uma música, de uma canção aí contemporânea, e que nessa canção eles colocassem quais eram os postulados de cada um dos pensadores. E aí os alunos fizeram essa canção, cantaram em sala de aula e gravaram. Ao gravar e isso ser disponibilizado na internet, alguém já falou, olha só, doutrinação ideológica na escola. Essa professora foi afastada e está com uma série de problemas até hoje, sem que ninguém saiba o contexto daquela sala de aula. Quer dizer, o fato dos alunos estarem cantando as ideias do Karl Marx não necessariamente significa que eles estão virando zumbis e agora não pensam mais por si próprios e estão defendendo aquilo e passaram a ser pessoas que não refletem mais. Na verdade, foi uma atividade lúdica no contexto de vários pensadores. Mas quando você recorta isso, parece que ela fez doutrinação ideológica para quem está muito preocupado com essa questão. O grande problema é o seguinte, o que é doutrinação ideológica? Pelo que a gente leu aqui no bloco passado, é alguma coisa que não está muito clara, que não está muito definida.
pela problematização que nós fizemos aqui, né, a gente colocou que doutrinação e ideologia são coisas que estão espalhadas pelo corpo social. Né? Senão, como é que eu vou falar assim, eu sou contra essa doutrina, eu sou contra essa ideologia, se eu não tenho ideologia nenhuma? É lógico que eu sou contra, me posiciono, identifico que aquilo não é o que eu penso, desde que alguém tenha me doutrinado. Então, como não está claro o que é esse crime, qualquer pessoa, às vezes bem intencionada, às vezes mal intencionada, pode dizer, esse professor, né, fez doutrinação ideológica. Na verdade, não preciso nem da lei, já está acontecendo hoje. Eu já tenho pais que estão denunciando professores para a Secretaria de Educação, né, para governo, etc., dizendo que esse professor fez doutrinação. Não importa se ele fez ou não. E segundo, não tem nem como eu julgar se ele está certo ou se ele está errado, porque doutrinação é um negócio muito subjetivo. Um juiz que vai decidir sobre isso, um júri que vai decidir sobre isso, vai ter dificuldades enormes. Até que ponto eu estou ensinando e até que ponto eu estou doutrinando? E se o professor ensinar, por exemplo, sobre a reforma protestante? O pai é católico vai falar, mas ele está fazendo propaganda do Calvino, do Lutero, do Zwinglio. E daí ele vai, não, o professor fala, não, então eu vou ensinar contra a reforma agora. E aí a Contra-Reforma vai falar sobre o catolicismo, Companhia de Jesus e etc. Aí o pai evangélico vai falar que está fazendo propaganda católica. Percebe? Como não está muito bem tipificado o que viria a ser esse crime, eu boto 1 milhão de aspas em crime aí, qualquer um pode denunciar esse professor, mesmo sem essa lei ser aprovada. Nós chegamos a um nível, eu vou dizer uma expressão um pouco pesada, de histeria coletiva, em que a mera desconfiança em que o professor esteja fazendo A, B ou C a partir de um pequeno extrato fora do contexto da aula dele, leva os pais a fazerem uma denúncia, e esse professor não precisa ser preso, não precisa ser processado, não precisa ser punido. Ele é afastado, essa pessoa já foi afastada, ele pode responder questões na justiça, quer dizer, o professor já tem um salário que é bastante complicado, né? Para a gente pensar aí em termos de atratividade da profissão. Ele vai ter que pagar advogado para se defender de uma acusação que alguém fez, por exemplo, a ouvidoria ou alguma coisa assim. Eu não preciso nem dessa lei. O que nós estamos vendo hoje é a coroação de um processo de desvalorização do professor. Eu acho que nós estamos colocando, não precisa nem essa lei ser aprovada. O fato dessa discussão estar sendo feita da forma que está sendo feita, com essa histeria, com essa falta de raciocínio, com esse fla-flu intelectual, com esse julgar antes de pensar sobre o assunto, de se informar sobre o assunto, essa condição já está criando uma situação em que os professores estão finalmente acuados. Quer dizer, primeiro você desvalorizava o professor como profissional. Foi o que aconteceu nos anos 80, nos anos 70, 80, 90. Salários caindo, condições de trabalho piorando, etc. Depois, nos anos 90, nós tivemos uma série de reformas educativas que diziam a culpa do problema da educação é do professor. Então nós tivemos várias análises do Banco Mundial, do governo federal, dentro das próprias universidades, dizendo o problema da educação é o professor. O que é uma bobagem, porque a educação é um sistema complexo, eu nunca posso dizer que o problema de um sistema complexo é um item dele. Geralmente, quando eu tenho um problema no sistema complexo, o sistema todo está com problema. Mas parece mais fácil eu culpar o professor. E agora a gente já está tendo, no momento que nós estamos vivendo, nós estamos tendo aí a coroação desse processo deplorável de desvalorização do professor, que é criminalizá-lo. Ou seja, o que mais falta para que a gente continue desvalorizando o professor? Eu acho que, para além de qualquer discussão sobre doutrina, sobre ideologia, etc., as pessoas que estão fazendo esse debate deveriam parar para pensar sobre quais são as consequências desse movimento baseado na falta de reflexão e na falta de honestidade intelectual sobre a própria educação hoje. Eu não estou nem dizendo que isso vai prejudicar a educação quando for aprovado, ou se for aprovado essa lei ou essas leis. Eu estou dizendo que esse debate está prejudicando a educação hoje, está criminalizando os professores hoje, está piorando a qualidade de ensino hoje. E em relação à pergunta que eu fiz sobre o conteúdo dos livros de história, o senhor acredita que, num rasgo de fundamentalismo extremo, o conteúdo dos livros de história pode ser reescrito no Brasil com base nessa filosofia de extrema-direita? Já está sendo. Já está sendo, porque eu tenho participado já há alguns anos como avaliador no Programa Nacional do Livro Didático, na área de História. E o que nós estamos percebendo é que as editoras estão impondo para os autores e os autores estão se autoimpondo uma censura prévia. Quer dizer, como qualquer movimento, qualquer igreja, etc., pode lá na frente
fazer uma lei contra, fazer um movimento de repúdio, etc., qualquer tema que seja mais polêmico, os autores, né, visando ter os seus livros aprovados no Programa Nacional do Livro Didático e visando que eles não sofram polêmicas que possam prejudicar a venda desses mesmos livros, eles estão se autocensurando e eliminando qualquer questão polêmica. É lógico que isso é um processo muito complicado, porque você não consegue limpar todas as questões polêmicas, né? Mas as questões que são mais, vamos dizer assim, sensíveis hoje, como, por exemplo, a história e a cultura afro-brasileira e africana. Nós temos aí no fundamentalismo religioso uma tentativa, né, uma visão que quer suprimir as religiões afro-brasileiras, considera que elas são pecaminosas, que elas são demoníacas, etc., num ato de intolerância inconstitucional, que infelizmente acontece aí abertamente em muitos programas de televisão de várias redes, né, de televisão. Então, preocupados com a polêmica, com esses pais, né, vinculados a essas igrejas, o que está acontecendo é que muitos autores de livro didático estão evitando tocar no assunto, evitando temas polêmicos, evitando aspectos criativos dessa discussão, que possam ser utilizados para, vamos dizer assim, destruir a imagem da obra, do autor e etc. E com isso, nós estamos tendo um sério prejuízo a uma determinação legal de 2003, que é o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Quer dizer, nas situações em que o povo negro, o povo afrodescendente no Brasil, atua como protagonista, não só na religião, mas em outros aspectos, os livros têm começado a não querer mais falar desse assunto para evitar polêmica. Né, seja por decisão do autor, seja por censura da própria editora que está preocupada em vender o livro, né, e não ter problema. E aí eu acabo colocando, né, uma visão, eu falo sobre a importância do negro, eu coloco, só que eu só trabalho no negro nas situações em que ele está submetido, em que ele está em situação de trabalho e nunca em situação de ação, né, de presença política, etc. Então, para dar um exemplo bem claro, como é que fica se eu vou ensinar a revolta dos malês, né, na Bahia no século XIX? Ora, eram negros muçulmanos, alfabetizados, que se revoltaram contra a própria dominação branca e cristã. Quando eu vou colocar essas coisas aí, qualquer pai que tenha um pouco menos de ilustração, né, um pouco menos de entendimento e um pouco mais de pensamento fechado, restrito, ele pode dizer que eu estou fazendo doutrinação. Na verdade, como está muito pouco claro, né, está muito pouco definido o que é doutrinação, de forma objetiva, o professor pode ser denunciado em qualquer situação. Uma das coisas que o projeto diz é assim, eu não posso ter uma formação que vá contra os preceitos religiosos e morais. E o senador Magno Malta, né, que tem um projeto de lei sobre isso no Senado Federal, ele diz na sua justificativa que só há moral com religião. Quer dizer, todos sabemos, diz ele lá no projeto, que, né, a única moral possível é estar vinculada à religião. Ele não está certo. Na verdade, eu tenho muitas pessoas que são ateias e eu tenho todo um Estado laico que tem uma estruturação moral, né, por exemplo, um código penal, né, que está vinculado a alguns valores que não decorrem necessariamente da religião, que decorrem de acordos ou de perspectivas humanistas, não necessariamente vinculadas a aspectos religiosos. E aí, se eu for ensinar, por exemplo, evolução das espécies, eu posso estar ofendendo um pai que acredita no criacionismo. E aí vai o professor ser denunciado. Aí o professor vai ensinar o criacionismo, né? Eu, por exemplo, como professor, como um pai que tenho minha posição religiosa, mas ao mesmo tempo valorizo muito o papel que a ciência teve no desenvolvimento da humanidade, eu vou dizer, não, esse professor está fazendo doutrinação ideológica a favor da religião, das religiões cristãs que falam em criacionismo. Então não, então eu quero, né, processar esse professor porque ele deveria ensinar mais e melhor o evolucionismo. Ou seja, não há nenhuma área que está, quando a ignorância acaba predominando, não há nenhuma área que está segura. Para você ter uma ideia, por exemplo, durante a ditadura da Argentina, a última ditadura, né, como os argentinos falam, porque eles tiveram 2 ditaduras militares, na última ditadura foi proibido ensinar teoria dos conjuntos em matemática, porque alguém achou que ensinar a teoria dos conjuntos era uma forma de você passar a ideologia comunista, dizendo, né, que você reúne os elementos, que eles todos são iguais, que eles se equivalem. Então, isso seria uma forma de doutrinação comunista utilizando a matemática. Como também na União Soviética,
né, a gente teve o processo de perseguição a biólogos que não aceitavam as teorias do biólogo, vamos dizer assim, oficial do Stalin, que, se não me engano, era o Lysenko, que ele dizia que, né, na biologia celular havia um confronto entre proletariado e burguesia. Quer dizer, praticamente uma coisa que na ciência vai ser considerada um delírio, mas ela pode acabar sendo fator, né, de denúncia ou vamos dizer assim, dizer que aquele professor está doutrinando ou deixando de doutrinar. Então, a nossa única garantia contra a doutrinação é a liberdade de expressão e a livre manifestação de ideias. Eu acho que há muita ignorância nesse projeto do professor, de quem é o professor, há muita ignorância de quem é o aluno e há muita ignorância do que é a educação. Tem até alguns colegas que brincam, né, que eles gostariam muito do projeto Escola Sem Palpite. Quer dizer, se você não entende de educação, se você não é da área, não dê palpite, né? Manifeste as suas preocupações e deixe para quem estuda o assunto, né, para quem elabora política sobre o assunto, para considerar a sua opinião. Porque educação é um negócio complexo e esses projetos de lei, eles imaginam uma concepção de educação que a pedagogia hoje ela superou completamente. Quer dizer, eles têm uma concepção de educação que está na metade do século XX, na primeira metade do século XX. Eles imaginam que o que é educação? É quando alguém transmite um conhecimento, aquele conhecimento, né, vai ser assimilado pelo outro. Nós sabemos, com muita pesquisa, né, com muitos estudiosos, Piaget, Vygotsky, uma série de pesquisadores no estrangeiro, no Brasil, na América do Sul, nos Estados Unidos, nós sabemos muito claramente que a educação não é isso aí. Educação é o processo pelo qual as ideias que a geração adulta ensina entram em relação com as ideias que o aluno tem. Então, o processo educativo é um processo de debate entre o que o aluno vai constituindo ao longo da sua vida e o conhecimento que vai sendo ensinado para ele. Ou seja, não existe aluno, como eles dizem aqui, parte fraca da história, alguém que não raciocina, esse tipo de coisa. Os alunos sempre fazem com que o professor seja questionado. Quer dizer, só quem está fora da sala de aula há muito tempo, quem não tem ideia do que é uma sala de aula, imagina que um professor vai dizer alguma coisa, né, vai fazer alguma afirmação, e os alunos vão aceitar de forma passiva. Na verdade, no mesmo instante, o aluno vai falar, mas eu li tal coisa, mas eu não sei lá o quê. Ou se a escola permite que ele mantenha o celular, ele pesquisa na hora para ver se o professor está certo ou não. Ou seja, essa ideia do aluno passivo, ela nunca foi verdadeira. E agora que a pedagogia tem clareza de que a educação não é esse processo de transmissão, eu tenho gente achando que o professor tem esse poder todo. No Uruguai aconteceu esse debate. E aí o professor Demassi, que é um historiador também, foi chamado ao Congresso Nacional e um deputado dizia para ele, né, vocês têm poder, vocês doutrinam, vocês ensinam uma história do Uruguai que é uma história de esquerda e etc. E aí esse professor, né, que ao mesmo tempo dá aulas na Universidade de la República e nas escolas de ensino médio, ele falou, primeiro, o senhor é professor? Não, não sou, pois eu sou. Então, o senhor respeita a minha opinião. Segundo, se eu tivesse o poder que o senhor está dizendo que eu tenho, eu colocava os alunos para estudar quantas horas eu acho que são necessárias. Às vezes se pensa que o professor que os professores vão conquistar alguma forma de enfeitiçar os alunos ou de tocar uma flauta mágica que os alunos vão, né, acabar obedecendo cegamente a esse professor, que na verdade não existe. A relação professor-aluno hoje é muito diferente. Eu até consideraria que é equivocada essa ideia de que o aluno é a parte fraca da relação educativa. Eu diria que assim, o professor tem tido uma situação tão desvalorizada que o aluno muitas vezes é a parte mais forte. É o professor que acaba sendo oprimido em diversas escolas conforme a situação. E por fim, né, o professor que eles estão pressupondo, na cabeça deles é alguém que não é ético. É alguém que não é responsável, porque eu tenho que colocar um cartaz na sala de aula dizendo os deveres do professor. Ora, eu pressuponho, e né, pela minha experiência de 30 anos aí lidando com educação, que existam maus profissionais. Porque existem maus profissionais em todas as profissões, isso aí já é praticamente um clichê. Só que eu acredito que 95, 97, 99% dos professores, eles são conscientes, são éticos, são justos, né, não querem doutrinar,
e nós estamos invertendo a situação. Nós estamos imaginando que todo professor não tem ética, todo professor não é responsável, todo professor não é profissional, e eu tenho que, né, vigiar esse professor para que ele cumpra o dever dele. Eu acho que as pessoas deviam ter mais clareza de que é necessário dar ao professor todas as condições para que ele faça o trabalho dele, porque o que o professor quer é ensinar o aluno, né? É isso, como o artista corre atrás do aplauso, o professor corre atrás do aprendizado do aluno. Essa que é a satisfação dele, né? E é isso que tem sido tão vilipendiado ao longo dos tempos por governos, né, por interesses econômicos, e agora também por um movimento que quer criminalizar os professores. O fundamentalismo religioso, ele, para algumas pessoas, é difícil de diagnosticar, né? Porque quando se fala em fundamentalista, todo mundo pensa no muçulmano de turbante explodindo. E isso não é verdade, né? Nós temos fundamentalistas em todas as religiões. Aquelas pessoas que levam as regras da própria religião tão a sério que esquecem que o mundo não se passa dentro do templo, mas fora dele também, né? E o mundo é muito maior que o próprio templo. Então, dentro dessa perspectiva, eu gostaria só que o senhor definisse, de maneira bem pragmática, o que é um fundamentalista. Um fundamentalista é um medroso. Um fundamentalista é alguém que olha o mundo que está mudando tão rapidamente, né? Um mundo sobre o qual ele não consegue ter controle, e a atitude que ele acaba tendo é uma atitude de se fechar, né, na sua própria crença, se fechar ao diálogo e imaginar que só ele está certo, que não existe nenhuma outra possibilidade de outras religiões, outras pessoas que não têm religião estarem certas também. Então o fundamentalismo basicamente é isso, você estabelecer que a sua posição é a única válida, é a única verdadeira e impor, né, fazer um esforço para impor essa opinião a todas as pessoas. Então, de certa forma, a gente pode imaginar que o fundamentalista é alguém que está com medo, por exemplo, que os próprios filhos não sejam fundamentalistas. Ele é um super doutrinador, né, e é a doutrinação da pior espécie, que é tentar impedir que os outros pensem, ou que os outros ajam, que os outros conheçam outras coisas. E por que o fundamentalista é tão inseguro? Ele é tão inseguro porque ele imagina que qualquer informação fora, né, o acesso a qualquer informação fora, o acesso a qualquer situação que é diferente do que ele acha que é correta, vai destruir completamente o mundo dele. Então eu diria isso aí, o fundamentalista é, antes de tudo, alguém que tem muito medo da mudança. E ao mesmo tempo, o fundamentalismo é muito ignorante. Ignorante não como xingamento, mas ignorante no sentido de que ignora muita coisa. Por exemplo, como é que a minha religião é a única? Né? Se tem tantas religiões, por que Deus permitiu que tantas outras religiões surgissem? Né? É porque só nós estamos certos e todos os outros estão enganados? Ou será que não? Né? Ou será que a perspectiva é diferente? Não, eu não posso ter dúvida. O fundamentalista não pode ter dúvida, né? O fundamentalista não pode se informar sobre os outros, ele não pode, de forma empática, de forma respeitosa, conhecer o pensamento dos outros, porque ele acha que isso pode destruir a verdade que está dentro dele. Então, por isso, ele também é um ignorante. E o grande problema é esse. Um ignorante com medo tende a ser agressivo, né? E essa agressividade é diretamente proporcional àquilo que ele imagina como uma ameaça. Então, né, o fundamentalismo islâmico, por exemplo, ele é tão violento porque eles estão numa situação de conflagração diária, cotidiana, e a reação é muito violenta. E o que nós estamos passando no Brasil é um processo de radicalização política que a gente não sabe como termina. Então, o meu grande medo é que esse fundamentalismo, no Brasil, que até hoje é um fundamentalismo que ainda é pacífico, né? Ou seja, ele quer destruir o outro, mas por enquanto só processando, só prendendo, só fazendo com que o outro perca o emprego, etc. Fora alguns radicais que aí vão partir para a violência, né? vão bater em pessoas de outras religiões, etc. Mas isso ainda é, graças a Deus, uma minoria muito pequena. O meu medo é que essa radicalização leve esse fundamentalismo a ações de violência, infelizmente. Professor, muito obrigado pela participação no programa Lente Aberta de hoje e muito obrigado a você que estava em casa nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui e fica também o alerta. Se alguém diz que não existe outra linha de raciocínio senão a dele, provavelmente essa pessoa tem, no mínimo, a vontade de ignorar o resto do mundo.
Voltamos na semana que vem.